Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo para mais uma síntese de artigo. Dessa vez vamos falar de terapia manual, para a alegria de muitos, que se interessam pelo tema. Terapia manual voltada para doenças gastrointestinais, mais especificamente aqui o refluxo gastroesofágico, tá? Então vamos começar. A apresentação do artigo, como de costume, é um artigo publicado em maio de 2019 por pesquisadores espanhóis, tá? Publicado na Nature com o seguinte título: Efeitos da liberação diafragmática, liberação miofascial diafragmática na doença do refluxo gastroesofágico. É um estudo preliminar, randomizado e controlado, tá? Um ensaio clínico. E aí a gente, como de costume, vai explorar num próximo passo o objetivo desse trabalho, que em geral está ali no final da introdução, tá? Então você já pode ir direto no objetivo para ver o que é que vai vir no método e no resultado, se contempla aquilo que foi trazido no objetivo principal e objetivos secundários. Então o objetivo desse trabalho preliminar é justamente investigar, o efeito aí desse protocolo de liberação miofascial para restaurar, as propriedades do diafragma e melhorar, obviamente, o refluxo, tá? Então, como desfecho principal é justamente a sintomatologia do refluxo, e ele vai apresentar para a gente o questionário usado para isso daqui a pouco. Em relação aos métodos, tá? Seguindo na sequência aqui, esse trabalho, como normalmente acontece com estudo preliminar, ele é parte de um trabalho maior, tá? Então, provavelmente a gente deve ver em breve aí ser publicado um trabalho com uma amostra maior, tá certo? Que justamente deriva desse trabalho preliminar. Aí vocês podem perguntar: Paulo, mas por que trazer um trabalho preliminar? Porque ele é bem construído, apesar da amostra pequena, é bem construída, é bem amarrado, e a amostra está dentro daquilo que é indicado em termos de cálculo amostral para um trabalho preliminar. Então ele segue ali a grande maioria dos pontos importantes a se considerar na hora de analisar uma metodologia. Então, nada melhor do que trazer o tema aqui. E aí, para quem acha que eu não falo e que eu não uso, que eu não abordo terapia manual, vai se enganar agora, porque está aqui um exemplo de um bom trabalho, apesar de preliminar, como eu tenho citado, mas ele é bem construído, a metodologia é boa e muito provavelmente daqui a pouco veremos um trabalho grande, usando aí essa experiência prévia do preliminar que a gente está analisando. Tá? Então, foram incluídos aí adultos entre 18 e 80 anos e existem vários critérios de inclusão importantes, tá? Inclusive, se você for ler, eu sugiro focar aqui, porque, por exemplo, quem já tinha realizado endoscopia que mostrou hérnia hiatal ou lesão erosiva, aqui só entrou paciente com refluxo sem lesão erosiva. Então isso é muito importante e a gente já sabe, quem já me acompanha, que a fisioterapia tem mais chances de ajudar os pacientes com lesão não erosiva, com refluxo, tá? Que corresponde aí a mais ou menos 70% dos pacientes com refluxo, Então é um número muito bom, tá? O executor, o fisioterapeuta que realizou a intervenção, é uma pessoa bem experiente na área de liberação miofascial, nesse território aí com mais de 10 anos de experiência, segundo a descrição. E aí foram realizadas quatro sessões, tá? Cada uma durando aí 25 minutos, 2 sessões por semana. Ou seja, a gente teve 2 semanas de tratamento, sendo realizadas 2 sessões por semana, cada uma durando 25 minutos. A gente teve 2 grupos, tá? O grupo intervenção submeteu à liberação miofascial e o grupo placebo se submeteu a um momento em que tudo era executado exatamente como o grupo intervenção. Apenas a manobra em si, a pressão específica da liberação não era realizada. Mas, inclusive, até mesmo o acompanhar dos movimentos, por exemplo, respiratórios do paciente, era realizado no grupo placebo. Então, com isso a gente controla, por exemplo, os efeitos do toque, os efeitos
de o paciente saber e achar que está sendo executada alguma técnica. E melhor do que isso, eles passaram para todo mundo, ou seja, quem era grupo intervenção ou controle, a orientação de que as técnicas de liberação miofascial seriam super suaves, que iriam acompanhar os movimentos respiratórios. Então, para o paciente que estava no grupo intervenção ou no grupo controle, foi muito difícil ele distinguir, ele saber se realmente não estava num grupo placebo, digamos assim. Então, eles se preocuparam com isso, que é uma coisa muito importante, né? Eu passei muito por isso no meu mestrado e sei bem como é difícil esse controle. Eu fui o executor, né, da técnica, então sei bem como acontece. E aí, assim, em termos de intervenção, pessoal, a gente vai ter aqui, né, 6 técnicas, tá, de liberação do diafragma que só vocês pegando o artigo para ver as imagens e ler a descrição, vocês vão entender o que foi feito, mas isso é fundamental, eu não vou conseguir passar isso aqui para vocês. A gente teve a liberação diafragmática no plano transverso, o equilíbrio antero-posterior, a técnica de relaxamento facial dos supra e infraioideos, do psoas também, tá certo? A própria técnica de liberação do diafragma, tá certo? E inibição do centro frênico. A combinação aí dessas 6 técnicas, tá certo? Foi usada como metodologia. E como eu já descrevi, a tentativa de controlar isso no grupo placebo foi muito bem executada, tá? Apenas o fisioterapeuta que executava não podia estar cego em relação ao grupo que cada paciente pertencia, mas todos os outros membros da equipe, inclusive quem avaliou a melhora, no caso os desfechos antes e depois, né, também estava cegado, né, em relação ao grupo que cada paciente pertencia. Isso é uma coisa muito boa, tá, na metodologia. Por isso que eu digo que é um trabalho bem legal da gente analisar, que ele vai cumprindo as etapas mais importantes aí de contemplar uma boa metodologia, tá? Bem, com relação as medidas, né, como eu falei, foi usado como medida para o desfecho primário um questionário chamado RDQ, que é o Reflux Disease Questionnaire, do inglês. Ele foi validado e traduzido para o espanhol, no caso a língua lá dos participantes da pesquisa, tá certo? E ele tem um score que varia de 1 a 5, só pegando o questionário para vocês entenderem, mas quanto mais alto o valor, pior está o paciente, né? Quanto mais baixo, melhor está o paciente. As medidas secundárias, né, que são a qualidade de vida relacionada à digestão, né, para isso é usado um questionário que é bem conhecido, The Gastrointestinal Quality of Life Index, tá? Ele é bem conhecido no meio, assim, e além disso, a quantificação de quantas miligramas de inibidor de bomba de próton, no caso aqui o omeprazol, foi utilizado por cada paciente. Então, são desfechos secundários, né? Primeiro, severidade, intensidade e frequência dos sintomas do refluxo, medidos com o RDQ. Desfechos secundários em relação à qualidade de vida associada à digestão, né? E o uso do inibidor de bomba de próton, que em geral aparece em todo o trabalho com refluxo. Quanto que os pacientes precisam usar inibidor de bomba de próton é uma medida muito utilizada, porque quanto menos eles precisarem usar, já que a orientação é de uso sintomático, né, para o trabalho, melhor o resultado, aparentemente, tá? E aí isso entra como desfecho secundário, tá? Bem, em relação aqui, ele explica como foi feito o cálculo amostral, que está dentro do que é esperado, tá certo? Metodologicamente, foi feita a randomização, tá? Todos estavam cegos, como eu já citei. Na tabela 1 a gente tem grupos semelhantes, ou seja, a tabela 1 dos resultados mostra para você se os grupos estavam semelhantes no início do trabalho, é isso que importa. O que é que você vai fazer? Você vai comparar esses grupos, né? No caso, grupo intervenção versus grupo controle, ao final da intervenção. No caso aqui, ele avalia 1 semana depois da intervenção e 4 semanas depois da intervenção. Para a gente, o mais interessante é a 4ª semana após a intervenção, porque é um desfecho mais de médio prazo. Eu saber que eu realizei um tratamento de 2 semanas com o meu paciente e em até 4 semanas depois que eu acabei esse tratamento, ele vai manifestar alguma melhora ou não, é muito melhor apenas do que a semana imediatamente após a intervenção. Tá certo? Então, por isso que vale a pena focar nesse desfecho. Quanto mais longo, melhor. Eles poderiam ter feito, inclusive, mais médio e longo prazo aqui. Porém,
trata-se de um trabalho preliminar. Provavelmente isso vai aparecer no trabalho grande que deve ser publicado em breve, tá certo? Uma coisa importante aqui que ele coloca houve análise por intenção de tratar, tá certo? Ou seja, você considera dentro da análise dos resultados aqueles pacientes que saíram do estudo, no caso aqui, basicamente tá certo? Eram 15 e 15 em cada grupo, tá certo? Nenhum paciente mostrou efeitos adversos, o que é uma coisa muito boa, tá certo? E aí vamos lá, em relação aos resultados eu vou direto para a tabela, sugiro vocês pegarem o trabalho para analisar, vocês vão analisar a figura 2, a tabela 2 desse trabalho, tá certo? E aí vocês vão ver o seguinte, que lá na última parte dela, nas colunas, né, você vai ter a diferença entre os grupos, que é o que importa, tá? Ensaio clínico, randomizado, controlado, a gente sabe que no início os grupos eram iguais, grupo controle e intervenção, e eu quero comparar esses grupos ao final da intervenção, com o máximo de tempo possível que ele me der de follow-up, de acompanhamento, para eu saber o efeito dessa intervenção a longo prazo. Então, para mim, o que importa aqui, basicamente, é a diferença entre os grupos na quarta semana, após a intervenção. E é onde justamente aparecem as maiores diferenças, né? As diferenças significativas de melhora, tanto no desfecho primário, né? A severidade e a frequência dos sintomas do refluxo, medidas com RDQ, a gente tem um resultado significativo aqui e clinicamente importante, né? É uma diminuição de 1,1 nesse questionário que vai de 0 a 5, tá? Então, a diminuição de 1 ponto é clinicamente relevante, isso é uma coisa legal, tá? A gente tem essa diferença entre o grupo intervenção favorável ao grupo intervenção em relação ao grupo controle. E a gente também tem diferença significativa com relação ao outro questionário que mede a qualidade de vida associada à doença gastrointestinal, com a diferença de 18 pontos, tá? Esse questionário já é mais amplo, mas 18 pontos é uma diferença clínica importante também, tá certo? Porque não adianta aqui, pessoal, lembrando, ser apenas significativo. Ser estatisticamente significativo, ou seja, um P menor do que 0,05, não quer dizer que é clinicamente relevante. Eu tenho que analisar se é, primeiro, significativo e depois, aquela diferença clínica é relevante ou não, tá? E a gente vai ter aqui também uma melhora aí na diminuição, no caso, né, do uso de miligramas em relação a inibidor de bomba de próton, tá? Então vejam só, é um trabalho que, ressaltando, é preliminar, tá certo? Tem uma amostra relativamente pequena, mas adequada, porque é um trabalho que nunca foi feito, então por ser preliminar, o cálculo amostral mostrou que isso aí era mais do que suficiente, até eles passaram um pouquinho, tá certo, do cálculo amostral, mas é muito pouco para a gente dizer que terapia manual é eficaz de tratamento do refluxo, seguindo essas técnicas aqui. Por que é muito pouco? Porque é um primeiro estudo, né, amarrado, bem feito, que eu vejo, sinceramente, envolvendo isso. Os outros são, infelizmente, com muitos vieses, né, com muitas falhas metodológicas. Por isso que eu resolvi trazer esse aqui para vocês. Então, o que é que a gente pode inferir clinicamente? Opa, parece que temos algo promissor. A partir do momento que trabalhos maiores e até melhores possam surgir, por exemplo, comparando terapia manual com tratamento medicamentoso, comparando terapia manual junto do tratamento medicamentoso com tratamento medicamentoso junto de dieta, enfim, essas coisas já vêm acontecendo, existem outros trabalhos que fazem esse tipo de análise, principalmente com exercício, para quem já participou dos cursos ou, enfim, acompanha meu trabalho, sabe que eu foco muito no exercício porque já existem trabalhos mostrando isso, né? Que a combinação dessas intervenções, exercício, dieta, medicação, são eficazes para o refluxo e a gente tem mais um recurso aparecendo aí que é a terapia manual. Eu espero sinceramente que os próximos trabalhos possam seguir aí essa linha de qualidade, que a gente possa ter mais um recurso na fisioterapia para dizer assim, ó, temos validação, isso foi testado e a gente pode falar disso com segurança, tá certo? Então, vale a leitura, vale o aprofundamento, tá certo? Um trabalho interessante, apesar de preliminar, como eu já falei, e a gente tem que ficar prudente, tem que colocar os pés no chão, não vai sair agora dizendo que está comprovado, né, que terapia manual ajuda no refluxo, não é bem assim, a gente tem uma primeira amostra de que isso pode ser muito útil e eu espero ansiosamente pelos próximos trabalhos, tá bom? Já me estendi um pouco,
Mas eu espero que tenha sido útil, que você tenha gostado, tá certo? Que possa ser aplicável, né, na sua prática profissional. Um abraço e até a próxima!